Capítulo 496. Masmorra 4. The Autor's POV. O homem careca deu um passo para trás e encarou Angélica. Uma pesada solenidade tingia seu rosto. Do mesmo lado. Ele perguntou em um tom incerto. Isso mesmo. Eu assenti com a cabeça e falei imediatamente. Por dentro, tentava organizar meus pensamentos, mas o que exibia por fora era uma expressão impassível, com leves traços de desprezo. Estamos do mesmo lado. Deixem-nos passar, a menos que queiram que recorramos à força. Vocês claramente já sentiram nossa força. Os três juntos não são páreo para nós. Essa parte poderia ser verdade. Mas o que me preocupava não era isso. O que me preocupava eram os possíveis problemas que o trio à minha frente poderia causar. Podem ser mais fracos que os demônios, mas todos estavam em um nível semelhante ao meu. Eles não eram oponentes fáceis. O homem careca olhou de um lado para o outro, entre Angélica e eu. Sinceramente, é difícil acreditar que vocês dois estão do nosso lado. Como assim? Não está óbvio. O que os dois estão fazendo aqui? Não recebemos relatórios de ninguém vindo. Isso já é a maior causa de preocupação. E por que deveríamos anunciar nossa presença? Levantei o queixo e olhei de cima para o grupo. Uma vez mais, ativei os efeitos de único para dar ênfase à minha voz, e as expressões do trio se endureceram. Vocês não sabem quem é a demoníaca diante de vocês. Submetidos a tal pressão, o trio não conseguiu responder. Caminhando ao lado de Angélica, baixei a cabeça e me ajoelhei. Esta é a Condessa Angélica von II, uma descendente direta do clã da luxúria e, KH, a matriarca de um importante subclã da luxúria. No meio da minha frase, quase gaguejei. O constrangimento era demais para eu suportar. Infelizmente, não tive escolha a não ser continuar. Sigam meu exemplo e prestem suas respeitos à matriarca. Seguindo meu comando, Angélica retirou a máscara do rosto, revelando sua aparência. O trio hesitou um pouco. Essa ação não foi voluntária, mas sim devido à impressão de linhagem que emanava do corpo de Angélica. Vale ressaltar que Angélica estava atualmente suprimindo sua linhagem. Ela não queria alertar os demônios dentro do castelo. Varrendo o olhar sobre o trio, Angélica fechou os olhos e não os olhou mais. Sua postura, aliada à sua exterioridade fria, lhe conferia uma aura nobre, semelhante à de uma aristocrata da era antiga. Levantei secretamente o polegar. Ótima atuação, Angélica. Cale a boca. Angélica cruzou os braços e respondeu em um tom irritado. Eu brinquei com seus joguinhos. O que você precisa que eu faça agora? Baixando a cabeça, toquei o queixo. Observando o trio que começava a se recuperar do choque, compartilhei meus pensamentos com Angélica. Escuta, Angélica, depois de pensar um pouco, pensei em 3 cenários diferentes. O primeiro cenário é aquele em que eles acreditam na nossa história. Uma história em que você é uma demonia de alto escalão designada para supervisionar a masmorra por um tempo e garantir que tudo esteja funcionando corretamente. A história deles não é ruim, e há uma chance de que eles a aceitem, mas... Pausei e balancei a cabeça. Enquanto fazia isso, percebi Angélica me olhando com um olhar que pedia mais. Fiz como ela desejava. Mas o que? A palavra-chave é chance. Chance. Isso mesmo. Suspirei. Esse cenário pode acontecer, mas não acho que seja muito provável. O cenário mais provável, na minha opinião, é o segundo, onde eles eventualmente percebem que estamos na verdade fingindo estar do lado deles para infiltrar a instalação. Eu realmente estava temperado pela ideia de infiltrar o lugar. No entanto, isso não fazia parte do meu plano atualmente. Simplesmente não funcionaria nesse cenário. O que te faz pensar que as coisas vão se desenrolar assim? Angélica perguntou, com um leve tom de dúvida na voz. Esclarecendo suas dúvidas, continuei a explicar. De canto de olho, mantive o controle do trio. Pense bem, Angélica. Embora o fato de você ser uma demonia possa adicionar credibilidade à nossa mentira, no final das contas, assim que os 3 conseguirem se recuperar do susto que lhes demos, eles vão perceber que somos fraudes. Demônios não eram estúpidos. Eles sabiam que poderiam ter traidores em meio a eles. Só porque Angélica era uma demonia, não havia como eles acreditarem instantaneamente que ela estava do lado deles. Especialmente quando ela apareceu do nada, sem nenhum aviso prévio. Eles teriam que ser muito arrogantes e confiantes para acreditar nisso. Com toda a probabilidade, os 3 vão perceber isso em breve e nos levarão para o castelo à distância, enquanto fingem ter acreditado em nossa história.
Assim que chegarmos ao castelo, os três, junto com os demônios do castelo, vão vir para cima de nós ao mesmo tempo e basicamente nos matar. Se eu tivesse que ser direto, estaríamos ferrados se esse cenário acontecesse. Parece razoável. Angélica respondeu com um aceno curto, mas a franja dela ainda estava franzida. Ela eventualmente expressou suas preocupações. Se esse for o caso, o que fazemos agora? Inclinei a cabeça e a olhei de forma estranha. O que você quer dizer com o que devemos fazer? Não está óbvio. Achei que meu próximo passo já estava bastante claro até agora. Ou talvez fosse apenas eu. De qualquer forma, parece que minhas palavras diretas não foram muito bem recebidas por Angélica, cuja expressão escureceu um pouco. Fale logo. Ela exigiu em um tom frio. Eu encolhi os ombros. A resposta é óbvia. Nós seguimos o jogo. O rosto de Angélica congelou. Uma expressão de realização logo surgiu nela. Entendi. Fico feliz que você entenda. Sorri em agradecimento. O objetivo era simples. Deixe-os liderarem o caminho até o castelo. Como o lugar estava repleto de armadilhas e vários métodos projetados para dificultar nosso caminho, achei que, ao seguirmos o jogo, poderíamos nos livrar da maioria desses problemas e conservar um pouco de energia. E daí se eles soubessem que estávamos vindo? Desde o momento em que entramos, eles provavelmente já estavam cientes da nossa existência. Eles apenas não sabiam que Angélica era uma demonia. Um sorriso ameaçou escapar dos meus lábios, mas tentei ao máximo escondê-lo. Isso foi especialmente difícil, já que o trio finalmente se recompôs. Olhando uns para os outros, os três se ajoelharam. Essa era a etiqueta normal ao encontrar uma demonia titulada. Pedimos desculpas pela nossa falta de educação. Esperamos que você seja indulgente conosco. Sem dar a eles uma única olhada, Angélica olhou para a distância. Não haverá uma próxima vez. Ela então ordenou. Levante-me até onde aqueles bastardos estão. Gostaria de ter uma conversa com eles. Levantando as cabeças e olhando uns para os outros, os olhos deles brilharam por um breve momento. Isso não escapou da minha linha de visão. Mais uma vez, fiquei ainda mais convencido sobre minhas conjecturas. Levantando-se, com um sorriso amigável no rosto, a dama do grupo levantou a mão. Uma cena peculiar aconteceu após sua ação. Do canto do olho, consegui ver um pequeno grupo de aranhas se movendo na direção da dama. Como estava longe, não consegui ver exatamente o que era. No entanto, não demorou muito para que eu conseguisse identificar o que era aquele aglomerado negro. Eram as aranhas de antes. Todas se moviam juntas em uníssono. Meu corpo estremeceu um pouco. Se houvesse um inseto que eu odiasse com todas as minhas forças, então, seriam sem dúvida as aranhas. Ela é uma domadora de bestas como a Ava? Questionei. Peço desculpas pela perturbação anterior. Desfazendo a teia que nos cercava, a dama sorriu de forma sedutora na minha direção. Junto com o sorriso, veio uma pequena piscadela. Meu corpo tremeu incontrolavelmente. Vamos lá, lindo. Que lindo! Estou usando uma máscara. Balancando a cabeça, mantive uma aparência impassível e a ignorei. Dando um passo à frente, segui ela de trás. Angélica fez o mesmo, caminhando ao meu lado. No caminho, ela de repente perguntou. A propósito, e quanto à terceira opção? Essa. Pausei por um segundo. A terceira opção é basicamente eles nos atacarem no ato. Provavelmente a opção que seria a mais problemática das outras, já que teríamos que abrir caminho até o castelo, enfrentando múltiplos demônios de rank condado. Quando chegássemos, estaríamos extremamente baixos em mana. A jornada em direção ao castelo foi bastante desobstruída. Justamente como eu previra, nenhum monstro apareceu em nosso caminho. Por causa da maneira como nossa jornada foi desobstruída, não demorou muito para finalmente chegarmos ao castelo. Como o castelo estava muito longe para eu ter uma visão adequada, agora que estava me aproximando, comecei a perceber o quão elegante e bem projetado o castelo era. Não se comparava ao de Everblood, que era muito mais rude. Parando bem na entrada do castelo, onde uma porta imensa se erguia, o trio se virou. O primeiro a falar foi o homem careca. Chegamos. Pressionando a mão na grande porta do castelo, o chão começou a tremer e a porta lentamente começou a se abrir. Rumble! Rumble! Tudo o que vocês precisam fazer agora é me seguir para dentro. Olhei para Angélica e, como se estivéssemos perfeitamente sincronizados, nossos olhos se encontraram. Angélica, agora!
Tocando a bainha da minha espada, um clique ressoou. Clique. Sangue jorrou e uma cabeça rolou no chão. Enquanto isso, Angélica levantou a mão e fios negros começaram a se formar sob os pés dos outros dois. O que? Pegos de surpresa, os dois não conseguiram reagir a tempo. Dando um passo à frente, o corpo de Angélica reapareceu alguns centímetros afastado dos dois. Antes que eles pudessem se retaliar, colocando sua mão esguia sobre as cabeças da dupla, a coloração que emanava dos corpos deles começou a se direcionar para Angélica, fazendo com que seus corpos começassem a se desidratar lentamente. A cena parecia especialmente aterrorizante de trás. Tudo. Com dois baixos tuds, os corpos mumificados da dupla caíram no chão, e Angélica se virou para olhar para a enorme porta. Terminamos aqui, devemos entrar. Espere. Franzindo os olhos, me agachei e observei os corpos à minha frente. Levantei a cabeça para olhar a entrada do castelo. Meus olhos começaram a apertar. Eu estava errado. Comecei a perceber lentamente. Os três não assinaram um contrato com nenhum dos demônios dentro do edifício. O objetivo de tê-los mortos aqui era, além de pegá-los de surpresa, na remota possibilidade de que algum deles estivesse contratado com um demônio lá dentro, o demônio sofreria um dano tremendo ao morrer. Se isso acontecesse, os próximos passos se tornariam muito mais fáceis. Infelizmente, parecia que eu estava errado. Droga! As coisas ficaram muito mais complicadas. O que você está esperando? Angélica me tirou do transe com sua voz impaciente. Levantando a cabeça para encontrar seu olhar, soltei um suspiro exasperado. Já vou. Levantando-me, segui Angélica para dentro do castelo. No momento em que estava prestes a entrar, de repente senti uma leve coceira no lado direito da minha cabeça. Levantei a cabeça e cocei. Que chato! Capítulo 497. Despertar em 1. The Author's POV. Angélica. Ao entrar no castelo, o que encontrei foi escuridão. A tranquilidade envolvia o ambiente enquanto a área ao meu redor era mortalmente silenciosa. O que mais me estranhou na situação era que eu não conseguia ver o que estava à minha frente. Era como se eu estivesse dentro de uma dimensão diferente. Uma isenta de qualquer som e luz. Angélica. Chamei novamente, mantendo a guarda alta. Novamente, não obtive resposta. Fechando os olhos, cheguei a uma conclusão. Essa situação era, sem dúvida, um plano dos demônios. Passo. 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 O som claro e regular de passos ecoava pelo espaço escuro. Um suave brilho branco emanando do meu corpo iluminou a área ao redor. Apesar disso, ainda não conseguia ver nada. Estranho. Parecia que eu havia parado. Não pode ser que o castelo seja tão longo assim. Nos últimos 10 minutos, eu havia caminhado em linha reta. Tendo visto o castelo por fora, sabia que não era tão longo. Isso só significava uma coisa. Estou dentro de uma ilusão. Ou pelo menos, era o que eu achava ser o cenário mais provável. Lambendo os lábios, entrei em reflexão. Eventualmente, sentei-me de pernas cruzadas e fechei os olhos. Já que isso é uma ilusão, não faz sentido eu me mover. O fato de estar em uma ilusão não era o que me preocupava. O que realmente me preocupava no momento era a condição do meu corpo real. Se isso era uma ilusão, o que estava acontecendo com meu corpo verdadeiro? Dito isso, como eu vou sair dessa situação? Ilusões lidam com a mente, o que significa que todas as habilidades que aprendi, exceto 2, eram inúteis para mim. Use a indiferença do monarca. Se você quer força, use a indiferença do monarca. Até agora, você usou apenas uma pequena fração de seus poderes. No entanto, não se empolgue. Você ainda não está fora de perigo. Fracas recordações de uma conversa que tive há algum tempo começaram a tocar em minha mente. Você previu isso? Era isso que você queria dizer quando disse aquelas palavras? Svoxolhos. Do nada, a paisagem ao meu redor começou a mudar. Oh! Surpresa! Levantei-me do meu lugar. Foi então que percebi. Está começando. A verdadeira ilusão estava começando. Asterisco, asterisco, asterisco. Cabelos negros como ébano, olhos azul profundo e uma altura em torno de 1,78 metros. Dover. Esse era o nome do humano que a fez sofrer uma derrota humilhante no passado. Ele também era o homem que mudou sua vida, alguém que Angélica não conseguia descrever em palavras. Passando de um demônio de nível barão a um demônio de nível conde em um espaço de poucos anos.
Uma conquista que ela não teria conseguido sem ele. Ela ainda conseguia se lembrar claramente do momento em que ele prometeu que a ajudaria a ficar mais forte. Ela não acreditava muito nele no passado, mas as circunstâncias a forçaram a assinar o contrato. Quem poderia imaginar que ele conseguiria cumprir a promessa? Na verdade, ele até superou suas expectativas em grande medida. O que mais chocou Angélica não foi a força dele, que disparou como um meteoro, nem as elaboradas tramas que ele criava de vez em quando, mas sim seu conhecimento. Um conhecimento tão vasto sobre o mundo que até a surpreendeu. Um exemplo desse conhecimento era a circunstância atual. Como ele pôde saber que os demônios estavam residindo dentro desse calabouço? Além disso, ele parecia saber exatamente o que eles estavam planejando. Isso não era algo que alguém como Ren deveria saber. Simplesmente não fazia sentido para Angélica. Havia algo que ele nem sabia sobre ela. Bang! Uma luz roxa brilhante iluminou um corredor escuro por um breve momento. O que a acompanhou foi uma explosão alta. Cof, cof. Após tropeçar alguns passos, o cabelo de Angélica se espalhou por seu rosto. E seu peito subia e descia de maneira irregular. Estamos te procurando por toda parte, mas não pensamos que você realmente viria até nós. Uma voz sinistra ecoou por todo o grande e majestoso salão do castelo. Ao lado do salão, havia 6 pilares negros que iluminavam suavemente os arredores através de uma série de tochas acesas em seus corpos. Saindo das sombras, havia uma figura humanoide negra com longos cabelos negros que caíam sobre seus ombros. Ele usava um traje formal reminiscente das roupas da era vitoriana, com um chapéu coco preto na cabeça, parecendo quase a personificação da elegância. Uma aparência marcante que deixava um impacto poderoso em quem o olhava. Em ambas as mãos, ele usava luvas brancas, enquanto uma aura calma e nobre, repleta de dignidade, se espalhava de seu corpo. Com os olhos fixos em Angélica, as bordas de seus lábios se curvaram para cima. Jovem senhora, sua mãe está te procurando por toda parte. Acho que já está na hora de você voltar ao clã principal. Minha mãe. Você ouviu corretamente. Rangendo os dentes, Angélica mordeu os lábios. Recuperando-se e jogando o cabelo para trás, balançou a cabeça. Isso não é possível. O rosto do demônio diante de Angélica mudou um pouco. O sorriso em seu rosto diminuiu, e seus olhos ficaram mais sinistros. Isso aconteceu apenas por um breve momento, no entanto, pois ele rapidamente voltou à sua expressão habitual. Virando a cabeça, os olhos do demônio se fixaram em uma figura à distância. É por causa dele. A figura não era outra senão Ren. Ele estava atualmente imóvel com os olhos fechados. Ao seu redor, havia outros 2 demônios em um estado semelhante. A aura dos 2 demônios que cercavam Ren era de nível A, significando que eram ambos demônios de nível Conde. Felizmente, parecia que eles não poderiam atacá-lo. Ele é a razão pela qual você não está voltando ao clã principal? Ou você tem medo das consequências que sua? O demônio diante de Angélica perguntou. Angélica franziu a testa. Em seguida, cuspiu friamente. Pense o que quiser. Oh! O demônio riu um pouco. Uma pressão aterrorizante emanou de seu corpo, forçando Angélica a dar um passo para trás. O semblante de Angélica começou a mudar lentamente, enquanto uma seriedade surgia em seus olhos. Conde Nubulus. Ela murmurou entre os dentes. Assim que suas palavras desapareceram, a pressão vinda do demônio parou. Surpresa surgiu em seu rosto. Então você ainda se lembra de mim? Sim. Angélica acenou lentamente com a cabeça. Claro que ela o conhecia. Como poderia não conhecê-lo? Ele era um de seus guardas quando ela ainda vivia no clã principal. O clã Lust. Apesar de ter subido tanto em força, Angélica ainda não achava que poderia enfrentá-lo de frente. Especialmente porque ele estava prestes a romper para o nível marquês. Ela sabia que não era pária para ele. Levantando a mão para ajustar suas luvas, o Conde Nebulus começou a falar. Seu comportamento era muito mais amigável do que antes. Faz tempo que não nos vemos, jovem senhora. Ele fez uma pausa e examinou o corpo de Angélica de cima a baixo. Com uma expressão de satisfação, começou a acenar com a cabeça. Mas se eu tiver que dizer, você cresceu lindamente. Não só isso, mas pelo fato de ter conseguido alcançar o nível Conde, é seguro assumir que você herdou os genes de sua mãe. Havia felicidade genuína em sua voz. O mesmo não podia ser dito sobre Angélica, que o encarava com raiva. Não mencione ela. Oh meu! O Conde Nubulus fez uma expressão preocupada.
Você ainda está brava pelo fato de sua mãe ter te enviado para uma pequena subcélula. Levantando a cabeça, o Conde Nebulus removeu o chapéu coco da cabeça. Jovem senhora, você precisa entender que o motivo pelo qual ela fez isso não é porque ela te odeia, mas por causa do seu fracasso em completar a missão que lhe designamos. Gastamos muitos recursos tentando te ajudar a ter uma chance naquela época, mas você falhou. O Conde Nebulus fez uma pausa. Por um breve momento, Angélica sentiu sua voz se tornar extremamente sinistra e fria. Você precisava ser punida por isso. Gulp. Angélica engoliu involuntariamente um pouco de saliva, enquanto hesitava um pouco. Isso não passou despercebido pelo Conde Nebulus, que continuou. Eu estava originalmente muito decepcionado com seu desaparecimento. Sua mãe também. No entanto, pelo que parece, eu posso ter estado pensando demais. Para você ter alcançado tal força em tão pouco tempo, estou impressionado. Ajoelhando-se em um joelho e colocando o chapéu coco ao seu lado, o Conde Nebulus tirou a luva, revelando uma mão que parecia feita de jade, e a estendeu na direção de Angélica. Jovem senhora, não, Sua Excelência, você me faria a honra de voltar ao clã principal. Ah! O corpo de Angélica congelou. Olhando para a mão que se estendia em sua direção, Angélica sentiu uma mistura de emoções surgindo de dentro dela. Mas, dentre todas as emoções, a que mais prevalecia era a tristeza. Aceitação. Isso era algo que Angélica desejou desde jovem. Ela queria ser aceita por sua mãe, uma figura que apenas deveria ser admirada no passado. Alguém que Angélica queria se tornar. Mas isso foi no passado. Após tudo o que aconteceu com ela, ela não sentia mais o mesmo apego e adoração que tinha por sua mãe. Angélica não nutria sentimentos ruins em relação à sua mãe por tê-la abandonado no passado, mas isso não significava que ela tinha bons sentimentos em relação a ela também. Agora que estava completamente crescida, Angélica percebeu como o mundo funcionava. E foi por causa disso que ela percebeu o quão sortuda era por ter conhecido o Ren. Alguém que não a tratou como algo descartável que seria jogado fora no momento em que cometesse um erro. Portanto, baixando a cabeça e olhando para a mão do Conde Nebulus que se estendia para ela, balançou a cabeça. Sinto muito, mas não posso. Você não pode. O Conde Nebulus ergueu a cabeça em choque. Abaixando a mão, seu comportamento gentil começou a se desmoronar. Eu ouvi errado. Você acabou de me rejeitar. Sim. Angélica acenou com a cabeça. Desta vez, de maneira muito mais firme. Levantando o chapéu coco do chão e colocando de volta na cabeça, o Conde Nebulus lentamente se levantou. Seu rosto se distorceu de maneira sinistra. Claramente, ele ainda não conseguia compreender a decisão de Angélica. Eu não entendo. Ele murmurou suavemente. Encontrando o olhar de Angélica, perguntou: por que você rejeitou minha oferta? Você não precisa saber. Angélica respondeu em um tom frio. Os olhos do Conde Nebulus se tornaram afiados. Eu entendo. Nodando a cabeça, ele começou a aceitar a situação. Virando a cabeça para encarar o humano à distância, ele perguntou: desde que eu me livre dele, você voltará, certo? Os olhos de Angélica se abriram. Ela rapidamente gritou: não. Mas já era tarde demais. Quando Angélica reagiu, o Conde Nebulus já estava em direção a Ren. Levantando a mão, suas unhas se alongaram e se tornaram afiadas. Sem pensar duas vezes, ele atacou Ren. Ele não segurou o ataque, pois a energia contida nele era suficiente para fazer a sala tremer. Morra! Ele gritou de maneira sanguinária. Foi então que algo incrivelmente chocante aconteceu. Bem na hora em que a garra estava prestes a alcançar Ren, a atmosfera congelou por completo. Seja os demônios dentro do salão, o Conde Nebulus ou Angélica. Ninguém se movia. Não era que eles não quisessem. Mas não podiam. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o cabelo de Ren começou a mudar lentamente. Ele começou a se tornar branco. Capítulo 498. Despertar em 2. The Author's POV. A ilusão começou. Foi a única conclusão que consegui chegar enquanto olhava para o horizonte. Carnificina. Se eu tivesse que descrever o que estava vendo em uma palavra, seria carnificina. Grandes fissuras se espalhavam pelo céu tingido de carmesim. De dentro delas, saia um mar de criaturas, todas se empurrando, observando com olhares insaciáveis e maliciosos o que estava abaixo delas. Edifícios começaram a desmoronar, enquanto gritos ecoavam por toda parte.
O som ensurdecedor e irritante das sirenes foi abafado pelas explosões aterrorizantes que ocorriam ao redor da cidade. Isso! O que está acontecendo? Observando a cena do topo do edifício, fiquei sem palavras. Um cheiro acre permeava o ambiente ao meu redor. No final, consegui murmurar: este lugar parece familiar. Eu definitivamente já tinha visto esse lugar antes. Mas, devido ao seu estado atual, me era difícil identificar onde exatamente estava. Tirando os olhos da cidade, acenei com a mão no ar e percebi que a temperatura ao meu redor estava escaldante. O suor escorria pelo lado do meu rosto, e respirar começou a se tornar mais difícil. Que ilusão poderosa! Pensei. Fechando e abrindo os punhos, fiquei chocado com o quão realista tudo ao meu redor parecia. O que mais me impressionou sobre a ilusão foi o fato de que eu podia sentir todos os meus sentidos. Desde o meu tato, olfato, visão, audição até o paladar. Tudo ao meu redor parecia exatamente como no mundo real. Fixando meu olhar na cidade abaixo, respirei fundo para clarear minha mente. Certo. Uma vez que minha mente estava clara, dei um passo à frente e minhas roupas e cabelos flutuaram para cima. Um forte vento chegou até meus ouvidos, semelhante ao chiado de soprar em um microfone, acompanhado por um som de papel vindo das minhas roupas esvoaçantes. Bang! Ao colidir com os grupos, pequenas e finas fissuras se formaram na área sob meus pés. Escovando minhas roupas, olhei ao meu redor. Que estranho! Pessoas continuavam correndo pela cidade, tentando desesperadamente se apegar à sobrevivência. No entanto, ninguém parecia ter notado minha presença. Foi então que notei um homem de estatura baixa correndo em minha direção. Cuidado! Avistei. Apesar das minhas palavras, o homem continuou correndo. Fiquei alarmado. Ele não pode me ver. A resposta para minha pergunta logo veio. Um instante após minhas palavras desaparecerem, o homem passou por meu corpo. Enquanto ele passava, virei a cabeça para olhar seu corpo se desvanecendo antes de olhar para minhas mãos. Abaixando meu corpo, toquei o chão. Sentindo a estrada áspera e granulada, minhas sobrancelhas se franziram lentamente. Devagar, cheguei a uma conclusão. Eu só consigo tocar coisas que não estão vivas. Para testar essa teoria, fui até outro pedestre correndo, e, assim como da primeira vez, ele passou direto pelo meu corpo. Isso confirmou minha teoria. Eu não conseguia tocar seres vivos. Onde estou? Embora fosse estranho, decidi me preocupar com outras coisas. Olhando ao meu redor, tentei entender melhor onde estava. Por um segundo, quase esqueci que estava dentro de uma ilusão. Foi então que notei algo. Movendo-me cuidadosamente pelos destroços que se espalhavam pelas ruas, cheguei a uma pequena interseção. Este lugar. Avenida 17N. Era o nome de uma rua que não ficava muito longe da minha casa. A que eu costumava viver antes de Amanda levar meus pais. Curioso, decidi dar uma olhada. No momento, ainda não estava claro qual era o objetivo da ilusão, mas percebi que o tempo aqui era mais lento do que na realidade. O verdadeiro objetivo de ir à minha antiga casa era descobrir se havia alguma irregularidade neste mundo. Como eu não tinha ideia de como sair dessa ilusão, isso era tudo que eu podia fazer. E eu realmente não conseguia explicar. Eu sentia essa estranha sensação inexplicável dentro de mim que me dizia para ir até lá. Fiquei mais alerta quando percebi isso. Isso fazia parte da ilusão? Asterisco. Faz tempo que não venho aqui. Demorou cerca de 5 minutos para eu chegar à minha antiga casa, e quando olhei para ela debaixo dos degraus, senti uma pequena parte de mim se agitar. Eu pode não ter passado muito tempo nesta casa, mas ainda assim, ela me parecia nostálgica. Se havia uma coisa que era diferente sobre esta casa em relação àquela que eu guardava na memória, era o fato de que uma parte dela estava danificada. Ainda assim, o dano não era extenso. O que estou fazendo? Agitando a mão amargamente, subi as escadas e agarrei a maçaneta de metal da porta. Sentindo a sensação fria do botão, torci e abri a porta. Clank! O mesmo cheiro acolhedor do passado. A mesma parede coberta de fotos minhas e da minha família. Sem dúvida, este lugar era casa. Rende! Dando um passo à frente, o chão de madeira começou a render sob meus pés. Isso era típico de uma casa antiga. Especialmente uma que parecia ter passado por tempos difíceis. É a mesma. Observando as fotos nas paredes, percebi que tudo estava igual à última vez que as vi. A casa estava um pouco desgastada, e as janelas estavam quebradas,
mas era a mesma de antes. Não havia nada de anormal. Estranho. Como os demônios conseguiram criar uma ilusão tão detalhada? Kggg. Kggg. Foi então que ouvi um som abafado de choro vindo à distância. Minha cabeça imediatamente se virou nessa direção. Quem? Fiquei instantaneamente alarmado. Isso fazia parte da ilusão? Levantando os calcanhares, fui na ponta dos pés em direção ao som do choro. Queria ser o mais silencioso possível. Não tinha certeza se era uma boa ideia ou não. Parando bem antes da moldura da porta que levava à sala de estar, inclinei meu corpo cuidadosamente para ter uma visão do que estava acontecendo. O que? Meu corpo se enrijeceu. Vendo o que estava atrás da moldura da porta, meu corpo parou de se mover. Mamãe, papai, Nola. Uma voz fraca e débil ecoou pela casa vazia. Sentado de joelhos, atrás de 3 figuras familiares, havia uma figura curvada sobre seus corpos, chorando descontroladamente. Seu corpo tremia continuamente e, embora estivesse escondido, sua aparência parecia especialmente pálida e magra. Era óbvio que a figura estava de luto há mais de um dia. A cena era verdadeiramente de partir o coração. Tudo isso é uma ilusão. Eu, claro, consegui reconhecer o indivíduo que chorava. Quem poderia ser, senão eu? Mordendo os lábios, virei a cabeça. Apesar de saber que tudo isso era uma ilusão, as imagens da minha família deitada no chão, morta, continuavam se repetindo na minha mente. Uma dor aguda e inexplicável percorreu meu coração, forçando-me a desviar o olhar. Droga! Acabei por xingar. Fechando os dentes e os punhos, me acalmei. Se controle. Você está fazendo exatamente o que os demônios querem. Como se eu deixasse. Slap. Com um tapa no rosto, afastei todos os pensamentos perturbadores da minha mente. Respirei fundo, fechei os olhos e comecei a andar sobre minha figura curvada. Após refletir um pouco, cheguei a uma conclusão. Como essa é uma ilusão que provavelmente está mirando em meus pontos fracos, eu deveria me livrar deles para me libertar. Estendendo a mão, uma espada se materializou na minha palma. Apertando firmemente a espada, comecei a desembainhá-la lentamente. Uma vez que desembainhei a espada, olhei para seu corpo afiado e reluzente, no qual consegui ver meu reflexo. Observando meu reflexo na espada, ergui a espada. Respirei mais uma vez. Exalando lentamente, fui gradualmente flexionando os músculos e me preparei para desferir um golpe. Espere. Parando, senti uma mão segurando meu ombro. Vim. Por puro reflexo, girei rapidamente a cintura e golpeei na direção de onde veio a voz. Mas, ao desferir o golpe, minha espada encontrou apenas o ar, sem resistência alguma. Uau! Uma voz surpresa ecoou. Levantando a cabeça, meus olhos logo se encontraram com uma figura que eu conhecia muito bem. Inesperadamente, apesar de eu ter acabado de atacá-lo, a atenção da figura não estava voltada para mim, mas sim para a versão ilusória de mim mesmo. O que você sente? Ele perguntou. Sua voz era a mesma de sempre. Sem emoção e fria. Minhas sobrancelhas se franziram. Do que você está falando? Não finja. Eu perguntei. Levantando a mão, ele apontou para a versão ilusória de mim mesmo. O que você acha do que está vendo? Você sente algo? Não. Oh. A outra entidade sorriu. Não acredito em você. Antes que eu tivesse chance de falar, ele deu um passo à frente e de repente pressionou a palma na minha costa. Que tal você tentar sentir isso por si mesmo? O que? Antes que eu pudesse responder, o mundo ao meu redor se distorceu e minha consciência escorregou. Asterisco. Dor. Uma dor imensurável que eu não conseguia descrever consumiu todo o meu corpo. Era um tipo diferente de dor. Uma que era drasticamente diferente das vezes em que quase tive minha alma incinerada e meu corpo queimado em pedaços e experimentado. Era uma dor que eu nunca desejaria que ninguém suportasse. Aia! Ah! Eu mal conseguia respirar. Não conseguia abrir a boca. Cada ação, seja respirar, pensar, ou qualquer coisa que exigisse energia parecia difícil naquele momento. Devagar, coloquei a mão sobre meu coração e apertei minhas roupas. Está doendo. Abrindo os olhos, os rostos dos meus pais, desprovidos de qualquer sinal de vida, apareceram em minha visão. A dor intensificou. Aia! Soltei um grito de partir o coração. A dor era avassaladora. Eu queria que parasse.
Em meio aos meus gritos, uma voz ecoou atrás de mim. Está doendo, não está? Eu queria responder, mas não consegui. Sentia lágrimas escorrendo pelo lado das minhas bochechas. Independentemente disso, ele continuou a falar. Perder as pessoas que você ama profundamente dói, não dói? Onde ele queria chegar? A maneira enigmática como falava me irritava. Como você se sentiria se sentisse a mesma dor que está experimentando agora, repetidamente? Em um ciclo interminável que nunca vai parar. Virei lentamente a cabeça, finalmente conseguindo ver melhor a outra entidade. Foi então que percebi. A outra entidade que eu conhecia tão bem olhava para mim com um sorriso no rosto. Mas seu sorriso, o sorriso em seu rosto, não era normal. Não, era um sorriso de partir o coração. Um sorriso que parecia contar milhões de palavras com apenas um olhar. Ah! Finalmente consegui abrir a boca. Recuei um pouco, meus olhos mudaram. Isso, não pode ser. O sorriso da outra figura diminuiu um pouco. Com os olhos baixos, ele abriu a boca. A dor que você está sentindo é algo que eu conheço muito bem. É algo que não consigo me livrar, não importa quanto eu tente. Mas... Ele fez uma pausa. Levantando a cabeça, nossos olhares finalmente se encontraram. Diferente de você, eu experimento esse tipo de dor em um nível muito mais alto. Imagine ver sua família morrer, repetidamente, e você não pode fazer nada a respeito. Não importa quantas vezes você tente mudar o futuro inevitável, algo acontece e te força a experimentar a mesma dor novamente. E novamente. E novamente. E novamente. E novamente. Cada palavra dele ressoava profundamente na minha cabeça. Eu podia sentir a tristeza e o desapego em sua voz. De alguma forma, isso ressoava profundamente com algo dentro de mim. Algo que eu queria rejeitar com toda a minha força. Em algum momento, quando alguém experimenta essa dor, repetidamente, o que você acha que acontecerá com essa pessoa? Pare com isso. Você acha que eles conseguem seguir em frente? Seguir em frente e continuar suportando esse ciclo interminável de tortura, como se nada tivesse acontecido? Pare com isso, droga. Ou você acha que eles inevitavelmente começarão a perder todas as características que os tornavam humanos? Perder uma parte de si mesmos. E apenas começarem a pensar em sair desse ciclo interminável, mesmo que isso signifique sacrificar o que antes valorizavam no passado. Pare de falar. Quando empurrados ao limite, a morte parece o lugar mais confortável onde alguém quer estar. Gritei incessantemente dentro da minha mente, mas no fundo eu sabia. Eu sabia exatamente o que a figura estava tentando insinuar. Ren, você sabe por que eu sempre digo que não sou seu inimigo? Não respondi. Por dentro, eu já sabia a resposta. É porque eu sou você. KHH. Soltei um som abafado. Senti meu corpo enfraquecer, e minha mente ficou em branco. A figura que eu achava ser meu inimigo, e que pensava estar tentando me matar sempre que tinha uma chance, era na verdade eu? Como isso fazia sentido? Eu queria negar, mas, pensando no passado, tudo começava a fazer sentido. Uma imagem embaçada começou a se formar dentro da minha mente. Virando-me, olhei para meus pais. Imagine ver sua família morrer, repetidamente, e você não pode fazer nada a respeito. Estamos amaldiçoados. Devagar, as peças começaram a se encaixar, e a imagem começou a se tornar cada vez mais vívida. HM, parece que não temos muito tempo. Se isso continuar, você vai morrer. Abaixando o corpo e passando o braço ao redor do meu pescoço, ouvi seu sussurro em meu ouvido. À minha frente, uma pequena tela se materializou. Exibia minha figura, e oposta a mim, havia outra figura correndo rapidamente em minha direção. Foi então que entendi algo. Se eu não fizesse nada agora, eu estaria morto. Eu já disse isso antes. Suas palavras eram suaves, mas nunca antes ressoaram tão poderosamente na minha mente como agora. Use a indiferença do monarca. Capítulo 499. Despertar 3. The Author's POV. Você tem medo de que eu assuma o controle do seu corpo? A sua voz suave continuava a ecoar dentro da minha cabeça. Não se preocupe. Clank, clank, clank. Eu ouvi um som familiar de correntes se arrastando. Mesmo que eu quisesse assumir o seu corpo, com essas correntes me prendendo, não haveria como eu fazer isso. Clank. Puxando o braço, o barulho parou e um forte eco metálico ressoou no ar. Como você pode ver,
não importa o que eu faça, sempre estarei preso por essas correntes. Não posso assumir o seu corpo, mesmo que quisesse. Eu queria negar suas palavras, mas eu sabia. Eu sabia que ele estava dizendo a verdade. Não consegui explicar, mas percebi que ele não estava mentindo sobre isso. Seria porque ele era eu. Ou isso era outro truque mental. Eu não conseguia mais discernir. Você pode escolher não acreditar em mim, mas você não tem tempo. Eu olhei para a projeção. Ele estava certo. Eu não tinha muito tempo. Observando o demônio que se aproximava rapidamente de mim com suas garras afiadas mirando minha cabeça, sabia que era apenas uma questão de segundos agora. Use isso. Reinstou. Sua voz se tornou um sussurro. Use a indiferença do monarca. Veja por si mesmo. Sua verdadeira força. Fechando os olhos, mordi o lábio inferior. Abrindo-os novamente e encarando a unha que estava a poucos centímetros do meu rosto. Minha cabeça começou a se inclinar. Abrindo a boca, murmurei. Indiferença do monarca. O mundo se distorceu e a paisagem mudou. Sem perceber, me encontrei dentro do salão do castelo. Então virei a cabeça e percebi que tudo ao meu redor girava em câmera lenta. Olhos de Cronos. Percebi que minha habilidade estava ativada. Não só isso, mas o único também estava. Todas as minhas habilidades estavam ativadas. Mas o mais surpreendente era o fato de que eu podia me mover nessa realidade desacelerada. Era uma sensação estranha e inexplicável que eu não conseguia descrever em palavras. Minhas emoções. Elas estavam dormentes. Eu não conseguia sentir nada. Mas, ao contrário do passado, eu me senti no controle. Não parecia mais que alguém estivesse me controlando. Eu era quem estava no controle desta vez, não o outro eu. Então levantei meu dedo e distorci o tempo. Clean. Eu. Impossível. Uma voz assustada e aterrorizada chegou até meus ouvidos. Meus olhos piscaram lentamente. Virando a cabeça para observar meu dedo, notei a unha afiada, reminiscente de uma espada, grudada nela. Uma onda poderosa de energia demoníaca envolveu o corpo da unha. A pressão que emanava dela era aterrorizante. Ou pelo menos, deveria ser. Encontrando seu olhar, as únicas palavras que consegui murmurar foram: "Você é fraco." Então, acenei com a mão. Bang! Como se estivesse espantando um mosquito, o corpo do demônio se chocou contra um dos pilares do castelo. Cau! Seu grito de agonia ecoou por todo lugar. Asterisco, asterisco, asterisco. Ao mesmo tempo, levitar em uma palma aberta era um orbe luminoso de luz que pulsava de uma maneira estranha. A cada pulso, a bola de luz liberava ondulações de energia grossas e poderosas no ar. A pura energia contida naquela pequena esfera fazia alguém tremer só de olhar. Semente planetária. Uma voz grossa e majestosa ecoou no ar, enquanto dois olhos vermelhos como sangue observavam na direção do orbe. A chave para sua força. Sem ela, ele nunca teria conseguido se tornar tão forte como era atualmente. Fechando os olhos para esconder seus dois olhos escarlates, o rei demônio suavemente levou a mão à boca e consumiu a bola de luz. Foi exatamente no momento em que ele engoliu a semente planetária que a área ao seu redor começou a tremer. Rumble! Rumble! Uma onda de energia majestosa começou a emergir do corpo do rei demônio, se estendendo ao redor da área em que ele estava. A tremulação aumentou como resultado. Mas o rei demônio permaneceu impassível. Com os olhos fechados, um tom branco começou a circular em torno do seu corpo, cobrindo-o como um cobertor suave. Aia! Abrindo a boca, ar turvo começou a escapar de seus lábios, e a tremulação cessou. Abrindo os olhos, seus dois olhos vermelhos brilharam por um breve momento. Bang! Com um barulho estrondoso, a área à sua frente explodiu em pedaços. Observando a área, o rei demônio balançou a cabeça em insatisfação. Ainda não é isso. Batendo os dedos no apoio do braço do trono, o rei demônio descansou o queixo na outra mão, que estava apoiada no outro apoio do braço. HM. Foi então que o rei demônio sentiu algo. Levantando a cabeça, seus olhos se tornaram afiados. Fechando os olhos por um breve momento, ele os abriu novamente e seus lábios se curvaram para cima. Então você despertou. Ele então passou a mão, e uma fenda se formou no espaço à minha frente. Asterisco, asterisco, asterisco. Um medo avassalador. Uma sensação tão horrível que fazia-o se sentir insignificante. O Conde Nebulous só havia sentido esse tipo de emoção uma vez em sua vida,
e foi quando encontrou o Rei Demônio pela primeira vez. Aquele foi o dia em que ele entendeu o que era o verdadeiro medo. Um olhar. Era tudo o que precisava para que ele se engasgasse no ato e quase desmaiasse. Apenas um único olhar. Ele sentiu sua dignidade, elegância e tudo o que o fazia quem ele era sendo arrancado dele. Ele achou que nunca experimentaria tais sentimentos novamente em sua vida. Contudo, por quê? Porque isso está acontecendo de novo. 2 olhos cinza escuros. Olhos que pareciam olhar para baixo, sobretudo a partir de um pico distante e inalcançável. A cor de seus olhos era diferente, mas a sensação era a mesma. Medo. Medo absoluto. Isso era tudo o que o Conde Nebuloso sentia naquele momento. Bang! Ele não sabia quando, mas sua visão escureceu por um breve momento e ele se encontrou colidindo contra um dos pilares do castelo. Cau! No final, foi tudo o que conseguiu forçar para fora de sua boca. Uma dor radiante e pulsante percorreu suas costas, forçando o ar para fora de seu corpo. Perdendo o equilíbrio e caindo no chão, com os joelhos e as mãos no chão, seu chapéu caiu à sua frente. O que está acontecendo? O Conde Nebuloso não conseguia processar o que estava acontecendo. Tudo aconteceu rápido. Rápido demais para que ele pudesse entender o que havia ocorrido. Ele lentamente levantou a cabeça. Ah! Ele emitiu um som fraco. Tof, tof. O som claro e regular de passos ecoou. O Conde Nebuloso observou. Ele viu a figura de cabelo branco parar na frente de seus 2 outros membros do clã que estavam paralisados no local. Eles tinham a mesma expressão petrificada e aterrorizada. Ele pôde ver as pernas deles tremendo. Era claro que eles queriam fugir, mas não conseguiam. Sem qualquer aviso, a figura de cabelo branco levantou ambas as mãos. Não! O Conde Nebuloso gritou, mas era tarde demais. Pressionando os dedos na testa de cada um dos 2 demônios, o Conde Nebuloso assistiu enquanto os olhos deles lentamente se tornavam brancos e suas figuras começavam a se desintegrar no ar, se espalhando como pó fino. Morto! Com apenas um simples toque de seu dedo, 2 demônios de classificação de Conde morreram assim, sem mais nem menos. Como isso era possível? Como o humano que parecia ser um pouco mais fraco do que ele era tão forte? O arrependimento começou a surgir. Eu deveria tê-lo matado primeiro. Ele achou que ele não era uma ameaça, mas estava enganado. Ele era a verdadeira ameaça. Ah! A partir daquele ponto, o Conde Nebuloso perdeu toda a vontade de lutar. Eu não posso vencer. Ele começou a aceitar lentamente sua morte iminente. Seus sentimentos prévios de medo não eram fruto de sua imaginação. Eles eram reais. Tof, tof. Contrariando suas expectativas, a figura de cabelo branco o ignorou e começou a caminhar em direção ao final do salão. Na direção de uma longa escada coberta por um tapete vermelho. O Conde Nebuloso assistiu enquanto ele subia lentamente as escadas de maneira calma e constante. O tapete pode ter abafado o som dos passos que ele dava, mas para o Conde Nebuloso, cada passo que ele dava ecoava poderosamente dentro de sua cabeça. Parando em frente a uma máquina, a figura de cabelo branco novamente estendeu a mão e a tocou. Uma cena semelhante começou a se desenrolar. Espalhando-se como pó fino, a máquina se desintegrou no ar. Seu cabelo branco flutuou enquanto um vento suave soprava, levando a poeira embora. É minha chance. Observando as costas expostas da figura de cabelo branco, por um breve momento, o Conde Nebuloso se sentiu tentado a atacar. Mas antes que tais pensamentos pudessem se desenvolver em algo concreto, a figura de cabelo branco falou. Saia! Sua voz desinteressada ecoou pelo salão. Sair! Confuso, o Conde Nebuloso olhou ao redor. Havia alguém mais aqui? Ele não precisou esperar muito para obter uma resposta a essa pergunta. O ar começou a tremer, e o espaço ao redor deles começou a se distorcer. Cr. Craque! Um som semelhante ao vidro se quebrando se espalhou pelo salão, enquanto finas linhas minúsculas se formavam no ar. Mas isso não era tudo. Crash! Um segundo depois que a fenda se formou no ar, com um barulho alto de colisão, uma mão pálida e branca apareceu por trás da fenda. Abrindo a fenda, o braço puxou o ar para apartá-lo ainda mais. Não demorou muito para que um espaço do tamanho de uma pessoa normal se formasse, e um pé se estendesse para fora da fenda. Tof! O pé tocou lentamente o chão, mas, para o Conde Nebuloso, parecia que 1000 trovões haviam atingido sua cabeça ao mesmo tempo. Seu corpo balançou como resultado. O que está acontecendo?
Ele se perguntava enquanto olhava para frente com ainda mais medo. Ele não era o único a se sentir assim, pois, do canto dos olhos, viu Angélica tropeçar alguns passos. Ela só conseguiu permanecer em pé graças ao apoio de um dos pilares do salão. Saindo do vazio, havia uma figura com cabelo branco e olhos vermelhos como sangue, vestindo uma armadura negra espessa que se afunilava nas extremidades dos ombros, e liberando uma pressão mística que envolvia todo o salão. Uma figura que se assemelhava a um humano caminhava. Não pode ser! Com os olhos fixos na figura à distância, o Conde Nebuloso achou difícil respirar ou até mesmo levantar a cabeça, pois ela se inclinava subconscientemente. Por mais que quisesse levantá-la, não conseguia. Havia uma pressão tangível e invisível que o impedia de fazê-lo. Ele então começou a se inclinar de maneira prostrada. Apesar de seu incrível orgulho, o Conde Nebuloso não conseguia se erguer. Seu sangue tremia, e ele virou a cabeça fracamente para ver o que estava acontecendo. Foi então que ele viu duas figuras de pé em extremos opostos. Um par de olhos vermelhos e um par de olhos azuis. Ambos se encaravam sem dizer uma única palavra. A partir daquele momento, o tempo parecia ter parado. Capítulo 500. Despertar 4. Ao longo de sua vida e experiências, o Rei Demônio se viu fazendo 3 perguntas. Por que o mundo rejeita minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Quem sou eu? Ele nasceu um demônio. Uma raça que precisava conquistar planetas para sobreviver. Eles realmente não tinham escolha. Para sobreviver, os demônios precisavam de energia demoníaca, e esta só podia ser criada através da conversão da mana no ar. Dito isso, havia apenas 2 coisas que o Rei Demônio se lembrava de sua infância. Seu nome, Jezebel, e o fato de que sua raça era universalmente caçada por todas as outras raças do universo. Todos tendiam a chamá-los de uma raça sem emoções, mas isso estava longe da verdade. Os demônios não eram diferentes das outras raças. Era verdade que eles eram muito mais selvagens do que algumas das outras raças, mas isso não significava que fossem maus e desprovidos de emoções. Maldade era uma palavra subjetiva. Sempre há 2 lados da mesma moeda, e todos pareciam não perceber isso. Desde jovem, Jezebel nunca se lembrava de ter ficado em um só lugar por muito tempo. Destruição, morte, carnificina. Essas eram as únicas coisas que ele via enquanto corria de planeta em planeta, tentando evitar ser caçado pelas mãos da Aliança. Apesar disso, sua paisagem nunca mudava. Ele sempre via a morte aonde quer que fosse. Mas não era a morte dos habitantes do planeta para onde estavam indo. Não, era a morte de sua própria raça, impiedosamente massacrada pelas outras raças. Parasitas. Erro de Deus. Por que vocês foram criados? Qual o propósito de vocês neste mundo? Para onde quer que fosse, ouvia repetidamente as mesmas palavras sendo lançadas contra ele. Ouvindo os mesmos insultos sem parar, chegou a um ponto em que começou a questionar a si mesmo. Por que o mundo rejeita a minha existência? Foi então que surgiu a primeira pergunta. Por que o mundo parecia rejeitar sua própria existência por completo? Que mal ele havia cometido? Ele só estava tentando sobreviver. As outras raças não faziam o mesmo. Elas também não matavam animais para se alimentar. O que havia de tão errado no que faziam? Isso aconteceu quando ele ainda era jovem. Passaram-se alguns anos. Nada mudou. Enquanto vagava sem rumo de planeta em planeta para garantir sua sobrevivência, a paisagem que via desde criança nunca mudava. Destruição, morte, carnificina. Era sempre a mesma cena. Em algum momento, ele se acostumou com ela. Mas foi também quando se acostumou com a cena que parou e olhou ao redor pela primeira vez. Foi a partir desse momento que percebeu algo. Estava sozinho. Toda sua família, amigos e demônios que conhecera ao longo dos anos haviam sido mortos, deixando-o sozinho. A única lembrança que tinha dos pais era uma pequena caixa preta que repousava em seu pescoço. Não sabia exatamente o que era, mas seus pais lhe disseram para nunca soltá-la e para colocar seu núcleo demoníaco dentro dela. Ele ainda era jovem e, portanto, aceitou obedientemente a sugestão. Não sabia muito, mas supostamente a caixa era muito resistente e poderia ajudá-lo a sobreviver. Pelo menos era o que seus pais lhe diziam. Ao segurar a caixa prateada pendurada em seu pescoço e observá-la atentamente, Jezebel não sentiu nada. A caixa costumava lembrá-lo dos momentos com seus pais. Mas não mais. Foi a partir desse momento que surgiu a segunda pergunta. Qual é o sentido da minha vida?
Ele havia nascido apenas para ser caçado. Era esse o sentido da sua vida. Desde jovem, tudo o que ele fazia era fugir. Fugir da aliança que buscava erradicá-lo. Ele não se lembrava de mais nada. Será que sua vida se resumia a isso? Mais tempo se passou. Ao longo dos anos, Jezebel continuou se fazendo as mesmas duas perguntas. Por que o mundo rejeita a minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Antes que percebesse, muitos anos haviam se passado e ele se viu, de repente, encarando o céu sem expressão. Levitando no céu como criaturas da justiça, e com luz emanando de trás delas, uma dúzia de figuras o observava de cima. Descendo lentamente em sua direção, estava uma mulher vestindo uma armadura prateada que brilhava intensamente e envolvia delicadamente seu corpo. Ela era uma das integrantes da aliança criada para exterminar os demônios. Sua raça não pertence a este universo. Sua voz nítida e melodiosa ecoou pelo mundo. Ao ouvir suas palavras, algo dentro dele se quebrou. Sua raça não pertence a este universo. Ele já ouvirá essa frase repetidas vezes. Estava farto de ouvi-la. Por quê? Simplesmente porque. Cough, cough. Tossindo sangue negro que escorria pelo corpo, Jezabete riu com desdém. Seus olhos vermelho-sangue fitaram o céu, as nuvens escuras que o cobriam. Pendurado em seu pescoço, um simples colar de prata. Na ponta, uma caixa preta. Era uma lembrança de família. Vocês, não passam de um bando de hipócritas. Ele conseguiu murmurar, lutando para encontrar as palavras. O que você disse? Cough. Vocês falam como se tivéssemos cometido algum, cough, pecado grave contra vocês, mas o que há de tão grave em nós tentarmos sobreviver? Sabendo que sua morte já estava selada, Jezabete não se conteve mais. Que direito vocês têm de vir aqui nos julgar como se fossem algum tipo de Deus? Ele descarregou toda a sua frustração de uma vez. Nos últimos momentos de sua vida, ele queria que as pessoas que caçavam sua raça soubessem que não passavam de um bando de hipócritas. Mas tudo foi em vão. Não me culpem por fazer isso pelo bem do nosso povo. Como vocês disseram, estamos apenas lutando pela nossa sobrevivência. Ei! Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma esfera brilhante desceu em direção ao chão. Num instante, sua figura foi envolvida pela esfera e sua consciência se esvaiu. Ele sentiu seu corpo se desintegrar. Antes de morrer, ele avistou a caixa em seu pescoço. No fim, morrerei sem saber a resposta para minhas duas perguntas. Ou pelo menos era o que ele pensava. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido, mas quando achou que tinha morrido, seus olhos se abriram de repente e ele se viu flutuando no espaço. Isso! Estou vivo! Virando-se e olhando ao redor, seus olhos logo pararam em um pedaço de metal flutuante ao seu lado. Será que foi por isso que sobrevivi? Comparada a antes, a caixa não era mais a mesma. Era praticamente um monte de sucata, mas enquanto Jezebel a segurava, sem perceber, uma lágrima escorreu por sua bochecha. As emoções que ele havia perdido começaram a ressurgir. Por quê? Ele se perguntou em voz alta. Infelizmente, nenhum som saiu de sua boca, pois estava no espaço. Mas Jezebel não se importou. Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito da minha vida? Mesmo sem emitir som, ele continuou a questionar sua própria existência. Ele não conseguia entender. Não conseguia entender seu propósito. Por que o mundo rejeita minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Foi então que algo aconteceu. Uma pequena esfera de luz, do tamanho de uma pedrinha, veio rapidamente em sua direção. Antes que Jezebel pudesse reagir e entender o que estava acontecendo, a esfera pousou sobre seu corpo, que se arqueou para trás. Ai! Ele soltou um grito de agonia. A dor percorreu seu corpo como um incêndio descontrolado. Ele se encolheu. Uma explosão de luz branca e ofuscante explodiu em sua cabeça. Deixou-o tonto. Deixou-o cambaleante. A dor era como ter seu corpo inteiro queimado em pedaços antes de ser regenerado e queimado novamente. Além disso, ele sentiu uma dor aguda e inexplicável no cérebro. A dor de cabeça era tão forte que, por um breve instante, ele se esqueceu completamente das outras áreas doloridas enquanto agarrava a cabeça com os braços. Ai! Ele gritou mais uma vez enquanto diferentes imagens e informações começavam a invadir sua mente. Tudo isso durou uma fração de segundo, mas para Jezebel pareceu uma eternidade. Aia! Aia! Assim que tudo terminou,
O corpo de Jezebel flutuou no espaço. Seu peito subia e descia descompassadamente, mas a dor havia desaparecido. Um poder estranho o envolveu. Ele não conseguia explicar o que era. Levou um tempo para que ele se acalmasse. Quando finalmente conseguiu, começou a abrir os olhos lentamente e sua figura começou a se transformar. Os registros acásticos. Ele murmurou em voz baixa. Havia muita informação nova em sua mente. A maior parte era nebulosa, mas, através dessa informação, ele conseguiu descobrir a existência de uma entidade superior. Os registros acásticos. A entidade que supervisionava todo o universo. E não só isso, mas ele também havia descoberto algo mais. A luz branca e brilhante que o atingira era chamada de semente planetária, e, na verdade, era um pequeno fragmento dos registros acásticos. Organizando as informações em sua mente e percebendo muitas coisas novas, outra pergunta surgiu na mente de Jezebel. Quem sou eu? Foi assim que a terceira pergunta lhe veio à mente. Diferentemente da última vez, porém, ele finalmente encontrara esperança. Uma maneira de obter as respostas que tanto buscava. Respostas sobre sua própria existência. E essa esperança era nada menos que romper o limite e alcançar os registros acásticos. Foi a partir desse momento que Jezebel se tornou o rei demônio, e sua maldição começou. Asterisco. Abrindo os olhos novamente, Jezebel se deparou com 2 olhos azuis profundos. Eram olhos familiares. Olhos que ele não via há muito tempo. Enquanto os observava de onde estava, os cantos dos lábios de Jebet se curvaram num sorriso irônico. Já faz um tempo. Houve um tempo em que ele pensou que ninguém jamais o entenderia. Um tempo em que pensou estar sozinho no universo. Mas ele estava enganado. Na verdade, havia alguém lá fora com o mesmo olhar perdido que o seu. Alguém em quem o rei demônio podia se reconhecer. Era ninguém menos que a figura parada à sua frente. Ou pelo menos era o que ele pensava. A testa do rei demônio começou a franzir. Ele finalmente havia percebido algo. Abrindo a boca, murmurou. Você não é ele. Sua voz ecoou pelo salão. A cabeça de Ren inclinou-se um pouco. Seu semblante permaneceu impassível e difícil de decifrar. Não é ele. Sim. O rei demônio assentiu. A área ao seu redor começou a oscilar. Você pode se parecer com ele, mas o olhar em seus olhos. Ele fez uma pausa e apertou os olhos levemente. Ele examinou Ren cuidadosamente mais uma vez, antes de finalmente balançar a cabeça. Seus olhos. Eles parecem mais vivos. Você não é ele. Aquele olhar perdido que era semelhante ao dele. Havia desaparecido. A pessoa parada à sua frente não era a pessoa de suas memórias. Podia parecer a mesma, mas não era ele. Ele começou a ficar desapontado. Asterisco, asterisco, asterisco. Sentindo o olhar do rei demônio direcionado a mim, não senti nada. Sua pressão era enorme. Suficiente para fazer qualquer um se encolher com um simples olhar. Mas, para mim, não parecia nada de especial. Parece que você ainda não despertou completamente. O rei demônio murmurou para si mesmo. Sua voz era extremamente suave. Se não fossem meus sentidos agora aguçados, eu não teria conseguido ouvi-la. Suas palavras podem parecer ambíguas, mas eu entendi perfeitamente a que ele se referia. Era a minha versão futura. O que exatamente você está procurando? Perguntei lentamente. Qual era o motivo do aparecimento repentino do rei demônio? Já que uma masmorra era uma dimensão paralela dentro do reino demoníaco, eu entendia como ele havia conseguido aparecer ali. Mas eu sabia que a figura à minha frente era apenas um clone. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, na verdade, não estava. O que eu estou procurando? O rei demônio ergueu a cabeça. Por fim, balançou-a negativamente. Eu estava procurando um velho amigo, mas ele não está aqui. Sua voz soava um tanto decepcionada. Mesmo assim, havia algo em sua frase que me incomodou. Pelo menos internamente. Externamente, mantive uma expressão impassível. Um velho amigo. Repeti lentamente. O rei demônio assentiu. Você ouviu corretamente. Ele ergueu a mão e abriu a palma na minha direção. Que pena! Ele murmurou mais uma vez. Estrondo, estrondo. A sala começou a tremer repentinamente, e uma energia torrencial emanou do corpo do rei demônio, concentrando-se na palma da mão e criando uma esfera negra. O ar se distorceu e a esfera negra desapareceu. Logo reapareceu bem na minha frente. Clique! Com um estalo baixo,
a esfera se dividiu em duas, caindo atrás de mim. Bum! Bum! Fumaça tomou conta do ar e o castelo começou a desmoronar. Com os olhos ainda fixos no Rei Demônio, acenei com a mão. Angélica, vá embora agora. Antes mesmo que ela tivesse a chance de entender o que estava acontecendo, seu corpo foi arremessado para longe. Eu não tinha escolha. Com ela aqui, eu não podia usar todo o meu poder. Com apenas aquela troca de palavras com o Rei Demônio, percebi o quão formidável ele era como oponente. Não se distraia no meio de uma luta. Nem um segundo depois de mandar Angélica embora, um rosto familiar apareceu diante de mim. Tudo aconteceu tão rápido. Sem me dar a chance de reagir, senti algo pressionando meu abdômen e minha visão distorceu. Antes que eu percebesse, me vi sendo arremessado para o ar e o castelo onde eu estava se tornou um pequeno ponto preto. Puxi! Um rastro vermelho de sangue seguiu meu movimento. Fechando os olhos, girei o corpo, desembainhei minha espada e a balancei para a direita. Clang! Um som poderoso reverberou pelo ar, dispersando as nuvens cinzas. Abrindo os olhos novamente, vi o Rei Demônio segurando minha espada apenas com os dedos. Fiquei chocado, mas apenas internamente. Externamente, não demonstrei nada, pois meu rosto se recusava a mudar. Craque, craque, craque. O que se seguiu foi o som de algo se quebrando. Não precisei levantar a cabeça para perceber o que estava acontecendo. A masmorra estava prestes a ruir. Minha energia, combinada com a do Rei Demônio, era simplesmente demais para a masmorra suportar. Foi então que ouvi um sussurro fraco no meu ouvido direito. Seus movimentos não são tão refinados quanto os dele. Sua voz ficou ainda mais decepcionada. Quando consegui processar suas palavras, algo pressionou minhas costas e minha visão se distorceu. Bang! Ao cair contra o chão, minha visão escureceu. Não tive nem tempo de gemer. Um gosto metálico familiar se fixou na minha garganta, mas o reprimi engolindo em seco. Toque! Toque! Um som seco e regular de passos ecoou. Levantando a cabeça, encarei o Rei Demônio à distância. KHHH. Com um gemido baixo, coloquei a mão no joelho e me apoiei para cima. Por um breve instante, nenhum de nós disse nada. Decepcionante. Mas o silêncio foi inevitavelmente quebrado pelo Rei Demônio. Balançando a cabeça, ele continuou. Você é fraco. Tão fraco que estou começando a duvidar se você é ele ou não. Sem dizer nada, apenas ouvi. E eu que pensei que finalmente poderia saciar minha curiosidade. Será que desperdicei tanta energia testando uma versão incompleta de você? Respirando fundo, murmurei baixinho. Desculpe. Desculpe. O Rei Demônio repetiu. O ar ao seu redor começou a se agitar, e eu podia sentir sua raiva me atingindo. Você. Não me entenda mal. Interrompi-o e finalmente me levantei. Veja bem. Levantando a mão, joguei o cabelo para trás e encarei o Rei Demônio. Ainda não estou familiarizada com esse meu novo poder. Você também estava certo sobre a minha falta de experiência, mas, olhando para as minhas mãos, cerrei e abri os punhos. Esse poder. Eu não conseguia explicar exatamente o que era e de onde vinha, mas não era algo que eu pudesse controlar completamente. Eu precisava de tempo. Tempo para me acostumar. Estou começando a pegar o jeito. Meu corpo estava se acostumando aos poucos. Então tenha paciência até eu me acostumar. Dando um passo à frente, minha visão distorceu e eu apareci a alguns metros atrás do Rei Demônio. Clique. O que se seguiu ao meu aparecimento foi um estalo baixo enquanto uma linha branca se formava no ar. A figura do Rei Demônio tornou-se um borrão e ele reapareceu alguns metros à minha frente. Ping! 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 Levantando o polegar e passando pela bochecha, o Rei Demônio abaixou a cabeça e olhou para o próprio polegar. Ele sorriu. Interessante. Levantando a mão e abrindo a palma, ele a pressionou contra mim. Craque! Uma grande fenda se formou no céu, e uma gigantesca palma negra, do tamanho do castelo de antes, caiu em minha direção com velocidade e poder sem precedentes. Pisquei os olhos uma vez e permaneci parado onde estava. Crash! Levantando a cabeça para observar a palma que vinha em minha direção, meus ouvidos captaram um som de vidro quebrando que ecoou pelo mundo enquanto a palma se aproximava. Em uma fração de segundo, a palma estava sobre mim. Quanto mais perto chegava, mais o tempo parecia se arrastar para mim. Piscando mais uma vez, levantei a mão e toquei o ar com o indicador. O tempo se distorceu e, antes que eu percebesse, meu dedo tocou o meio da palma da mão,
congelando-a no lugar. Uma energia horrível começou a circular a partir do ponto de contato entre meu dedo e a palma da mão no ar. Círculos dourados começaram a se espalhar e o som de vidro quebrando tornou-se ainda mais frequente. Craque, craque, craque. Isso persistiu por alguns segundos antes de eu abaixar a mão e virar a cabeça para a direita. Assim que me virei, a palma da mão no ar se transformou em um fino pó preto que se espalhou pelo ar. Um vento forte soprou e meu cabelo se espalhou por todo o meu rosto. Do outro lado, a mesma coisa aconteceu com o Rei Demônio, que me encarava com notável interesse. Com a mão direita próxima ao rosto, fechei-a lentamente em um punho. Estrondo! Estrondo! A área ao meu redor começou a se distorcer e o chão tremeu violentamente. Colocando a mão na bainha da minha espada, como um vácuo, a mana no ar começou a se aglomerar na minha direção. Inclinando meu corpo para frente, meu polegar pressionou o cabo da espada. Craque! 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 Rachaduras começaram a se formar ao redor da área onde o Rei Demônio estava. Clique! Um som familiar de estalo ecoou no ar, e um som de vidro quebrando ressoou por todo o ambiente. No lugar das rachaduras, surgiram uma série de fissuras de onde luzes brancas e brilhantes disparavam em velocidades incríveis. Além disso, o número de ataques era incontável. Se eu tivesse que fazer uma estimativa, diria que eram mais de 100. Em resposta ao ataque repentino, o Rei Demônio simplesmente acenou com a mão e todas as luzes ao seu redor se dispersaram, transformando-se em partículas de luz branca e brilhante. Mas, como os ataques eram incessantes, ele foi forçado a se defender. Aproveitei a oportunidade e pressionei levemente o pé no chão à minha frente. Minha visão distorceu e a palma da minha mão pressionou o rosto do Rei Demônio. Crash! Com um estrondo alto, esmaguei o rosto do Rei Demônio contra o chão. O solo começou a tremer e uma série de grandes pedaços de rocha, do tamanho de um carro comum, voaram pelos ares. Com a mão ainda pressionada contra o rosto dele, apertei-a com força e levantei sua cabeça antes de esmagá-la novamente contra o chão. Bang! Mais uma vez, pedaços de rocha foram lançados ao ar enquanto a cratera em que estávamos se aprofundava. Insatisfeito, repeti o golpe. Bang! A cada golpe, o buraco ao meu redor aumentava e se aprofundava. Bang! Bang! Se fosse eu do passado, provavelmente teria gritado algo para extravasar minhas emoções, mas naquele momento, enquanto esmagava a cabeça do Rei Demônio contra o chão duro, eu me sentia vazio. Eu realmente não sentia nada. O mesmo podia ser dito do Rei Demônio, que continuava a me encarar através dos meus dedos com seus olhos vermelhos escarlates. Levantando a mão mais uma vez, preparei-me para esmagá-lo novamente, mas logo parei. Finalmente, soltei sua cabeça. Por que você não está revidando? Perguntei. Não percebi de imediato, mas só ficou claro para mim há alguns instantes que o Rei Demônio não estava revidando. Por que não adianta? Levantando-se, o Rei Demônio deu um tapinha em sua armadura. Ele não estava exatamente em sua melhor forma, já que sua figura estava lentamente começando a ficar transparente. Olhando para ele do meu lugar, movi minha mão para trás das costas. Em seguida, minha mão começou a tremer incontrolavelmente. Eu estava no meu limite. Não vejo necessidade de lutar contra alguém que ainda não despertou completamente. Você pode ter recuperado uma fração do seu poder anterior, mas ainda não o dominou completamente. Ele virou o corpo para longe de mim. Além disso, eu não vim aqui para lutar com você. Eu só queria verificar se você havia despertado. Estendendo a mão para frente, o Rei Demônio agarrou o ar e se afastou, criando uma pequena fenda negra. Dito isso, ele deu um passo lento para dentro da fenda. Você não é tão ruim assim. Nos encontraremos novamente em breve. Assim que você despertar completamente. Essas foram as últimas palavras que ele conseguiu dizer antes de sua figura entrar completamente na fenda e desaparecer. O silêncio envolveu o ambiente. Craque, craque, craque. Em meio ao silêncio, o som persistente de algo se quebrando continuou a ecoar por toda a masmorra. Crash. O que se seguiu foi um estrondo ensurdecedor e a masmorra desabou.